Então, pessoal, nossa lista de exercícios está composta por vários exercícios no sentido de que estão em vários níveis, tá, de dificuldade, desde os mais simples até os mais elaborados. Então, na verdade, até os mais elaborados estão de boa. Então, se você prestou atenção nas aulas e você, enfim, tentou fazer mesmo com calma, possivelmente você vai conseguir. Mas vamos fazer alguns exemplos aqui então, para vocês verem mais ou menos como é que funciona a coisa. Então vamos fazer esse V1. Fornecem-se 250 calorias de calor a um corpo e, em consequência, sua temperatura eleva de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo. Capacidade térmica, calor fornecido dividido pela variação da temperatura que produziu. Quanto de calor que forneceu? 250 calorias. E quanto que variou a temperatura? Variou em 50 graus Celsius, né? Porque ΔT é sempre a temperatura final menos a inicial. A final é 60, a inicial é 10, variou então 50. Beleza? Então isso vai dar 5 calorias por grau Celsius. Tem que colocar a unidade. Você está dividindo caloria por grau Celsius, então é caloria por grau Celsius, tá bom? E esse é o V1. Bora fazer então o V2. Ao receber 240 calorias, um corpo de massa igual a 60 gramas tem sua temperatura se elevando de 20 para 100 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Muito bem, pessoal. Se você quer calcular a capacidade térmica, simples também. Q sobre variação de temperatura. O Q são 240 calorias, tá bom? E quanto que variou? Ele se elevou de 20 para 100 graus Celsius, então variou 80. E aqui vai dar 3, né? Vai dar 3 calorias por grau Celsius. Isso é a capacidade térmica, é o C maiúsculo. E agora, ele quer saber o calor específico. O calor específico é a capacidade térmica por unidade de massa, você pode pensar assim. Então, basta eu pegar esses 3 calorias aqui e dividir pelo peso, pela massa, desculpa, não peso, massa. E 250, então vai ficar 3 calorias por grau Celsius dividido pela massa, que é 60, né? Isso vai dar, eu posso fazer assim, ó, 3 vezes 2 vezes 10. Então aqui o 3 vai cortar com esse 3. Você pode bater na calculadora. Aqui 1 dividido por 2 vai dar meio, 0,5. Vezes 10 é menos 1. Beleza? Isso também é conhecido como 5, como 0,05 calorias por grama grau Celsius. Então é basicamente dividir a capacidade térmica pela massa que ele te deu. Esses aqui são bem tranquilos, né? Deixa eu ver se eu encontro um melhor aqui. Por exemplo, a gente pode fazer esse de gráfico aqui, o A5. O gráfico registra como varia a temperatura de uma substância X, cuja massa é 10 gramas, à medida que recebe calor de uma fonte. Determine o calor específico da substância. Muito bem, para determinar o calor específico, você pode primeiro calcular a capacidade térmica e depois pegar ela e dividir pela massa. Isso vai te dar o calor específico. Para calcular a capacidade térmica, você pega a quantidade de calor que tu forneceu e divide pela variação de temperatura que ele sofreu. Então, por exemplo, nesse gráfico você vê que quando você fornece 20 calorias, né? 20 calorias, ou seja, você já forneceu 10 antes e ele estava em 0 graus. E aí quando você forneceu mais 30, então você vai fornecer, na verdade, 30 menos 10 vai ser 20 calorias, beleza? Então você forneceu 20 calorias e vai produzir uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. E aí basta você dividir um pelo outro, vai ficar 20 sobre 50, beleza? Então isso vai dar 0,4 calorias por grau Celsius. E agora, basta você pegar essa capacidade térmica que tu calculou, dividir ela pela massa, você vai obter o calor específico, que é o Czinho, né?
que tende a ser menor, por isso minúsculo. É uma forma de você lembrar. Então vai ficar 0,4 dividido pela massa, que é 10 gramas, então vai ficar 0,04 calorias por grama grau Celsius. Beleza? Maravilha. Vamos fazer esse A7 também? Vamos fazer o A7. Um corpo de massa de 100 gramas é aquecido por uma fonte que fornece 50 calorias por minuto. O gráfico mostra a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Determine o calor específico do material que o constitui. Você pode fazer o seguinte, você pode calcular a capacidade térmica e depois dividir pela massa. Vai dar tudo certo, beleza? Então olha só. Então ele fornece 50 calorias por minuto, tá bom? Então quanto de calor que ele vai ter fornecido se ele ficar ligado 40 minutos, se essa fonte térmica ficar ligada 40 minutos fornecendo energia para esse sistema. Então a cada minuto é 50, então no total vai ser os 40 minutos que ficou ligado vezes os 50 de cada minuto, né? Isso vai te dar então 2.000 calorias, né? Beleza? Maravilha. Então aqui é o calor que foi fornecido durante esse tempo. Para calcular a capacidade térmica, pega essa energia que foi fornecida e divide pela variação de temperatura. Pelo gráfico, ele começa em 20 graus Celsius e vai parar em 80, então produzindo uma variação de temperatura de 60 graus Celsius, né? Que aí você pode dividir isso aqui. Quanto que fica isso aqui? 20 sobre 6 daria, né? Daria uma dízima, né? 3,33 ou calorias por grau Celsius. Maravilha. Só que nota, você não está interessado nessa capacidade térmica, você está interessado no calor específico. E o calor específico é só eu pegar a capacidade térmica que foi calculada e dividir pela massa. Maravilha, então faz isso, 33,33 sobre 100, isso vai dar 0,33 caloria por grama grau Celsius. Se eu não errei nada, o resultado vai dar esse, tá bom? E é assim que tu faz, tu usa a lógica, tem que também saber interpretar gráfico, é fundamental, né? Você vê as grandezas que estão sendo representadas, enfim, interpretar o enunciado, gente, isso é fundamental. É aí que está a dificuldade de física, não é só você saber fórmula. Você tem que saber interpretar o problema e aplicar a fórmula de forma correta. Abraço, até a próxima.